Olha, eu nunca vi tanto desespero num só dia. Parecia final de temporada de série da Netflix, tipo aquele episódio de Stranger Things em que o Demogorgon aparece no meio da escola e todo mundo começa a gritar, correr e tropeçar nas próprias pernas. Só que, no caso, o Demogorgon atendia pelo nome de Guilherme Derrite, e o pessoal da esquerda, especialmente da Globo News, saiu correndo pelos corredores gritando: o cara mal foi anunciado como relator do PL antifacção e já teve jornalista surtando ao vivo, petista entrando em modo pânico moral e o grupo de zap da redação da Globo provavelmente virou o apocalipse de WhatsApp. Tadinha, que barra. Eu fico impressionado. O sujeito é secretário da Segurança Pública em São Paulo, o estado com o menor número de homicídios do país. Impôs várias derrotas ao PCC, conhece o tema, fala com base técnica. E a esquerda reage como se tivessem colocado John Wick para relatar o projeto. Calma, gente. O Derrite não vai sair dando roundhouse kick em ministro do STF. Embora, convenhamos, metade do Brasil pagaria pay-per-view para assistir isso. Mas é impressionante como o simples fato de ter alguém competente mexendo num tema sério já causa calafrios em quem vive de proteger bandido. É tipo botar o Batman para administrar o asilo Arkham. Os vilões da esquerda já começam a gritar: abuso de autoridade! A Globo, então, entrou em modo novela das 9. Amigo, se chamar o Comando Vermelho de terrorista atrai intervenção estrangeira, então eu quero o exército americano, o Batman, o Jack Bauer, o Rambo e o Chuck Norris juntos, pousando amanhã em Brasília. Porque, sinceramente, o argumento da esquerda é tão ridículo que parece ter saído de um roteiro de filme dos Trapalhões, escrito pela Maria do Rosário. Eles dizem que, se o Brasil chamar facção de terrorista, outros países vão querer intervir. Ah, entendi. Então o problema não é o crime organizado dominar bairros inteiros. É o medo do Trump achar feio. Eles têm medo da repercussão internacional. Sim, o governo que se alinha com Cuba, a Venezuela, a Rússia e Irã está preocupado com a repercussão internacional. É tipo o cara que vive de chinelo e bermuda, pega comida do lixo e reclama porque não convidam ele para o baile de gala em Viena. Enquanto isso, o Derrite está lá, firme, dizendo que quer endurecer a lei, encarecer o custo do crime e fazer o Estado funcionar. E eu juro, dava para ouvir o choro vindo direto da redação do G1, um coral de jornalistas com medo de que o traficante da quebrada perca o direito de visita íntima. É lindo, é poético, é quase bíblico. A situação está sob controle. Só não sabemos de quem. E o mais engraçado é ver os petistas tentando dar aula de segurança pública para o Derrite. É tipo a Dilma querer ensinar língua portuguesa para o Machado de Assis. Lindbergh Farias, aquele ex-ator coadjuvante do ensaio sobre a cegueira moral, apareceu nas redes sociais indignado, dizendo que o Derrite furtou o texto do governo e contaminou politicamente o projeto. Meu caro Lindbergh, furtar e contaminar é o que o seu partido faz com o Brasil pelo menos desde 2003, não o que o Derrite faz com o projeto de lei. Mas o momento mais maravilhoso foi ver a entrevista do Derrite na Globo News. Os apresentadores estavam ali, armadinhos, prontos para dar o showzinho habitual. Secretário, o senhor não teme que o Brasil vire um estado policial? E o Derrite, com a calma de um sniper, respondeu com dados, argumentos e experiência prática.
A militante Leilani Neublá rasgou a fantasia, passou a defender abertamente os meninos do Lula e tomou uma lapada inesquecível. A gente sabe que no seu relatório o senhor deixou de lado ali uma equiparação de facções criminosas a grupo terrorista. A minha pergunta é, por que então não apenas endurecer as penas dentro da própria lei das organizações criminosas? Por que mexer na lei antiterrorismo? Uma excelente pergunta também, porque eu pergunto para vocês, e vão pegar um caso prático, que nós tivemos um pouco antes da nossa gestão, final do ano de 2022, lá em Araçatuba. Inclusive, essa é uma tipificação penal que consta no artigo 2A, dentro da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, que mais de 20 indivíduos alugaram 10 veículos blindados, fuzis 762, mais de 100 quilos de explosivos. Eles explodiram várias agências bancárias, atiraram em policiais, feriram policiais, fizeram com que membros da população, sociedade civil, eles utilizaram como barreira humana para que eles pudessem avançar no território. Foi uma cena literalmente de guerra e que no dia seguinte as aulas de todas as escolas na cidade de Araçatuba foram suspensas. Por que eu estou pegando esse fato específico? Porque isso levou um pânico na sociedade local, na cidade de Araçatuba, no estado e até mesmo no Brasil, porque isso foi amplamente divulgado. Então, eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, mesmo não estando dentro de um ato terrorista, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E, além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição para quem comete esses crimes, como esse que eu mencionei, do Novo Cangaço, como o domínio de territórios que acontece no Rio de Janeiro, como a exploração econômica de internet, de água, de energia, que também acontece em várias comunidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, a equiparação é o dano que causa na sociedade como se fosse um ato terrorista, porque de fato leva terror e pânico para a população que sofre as consequências gravíssimas desses domínios de territórios e desses crimes graves. Além disso, o cumprimento de pena é aumentado de no mínimo 40% para no mínimo 70% em regime fechado. Tenho certeza que vai ser uma grande punição para aqueles que cometem esses atos aí que causam horror na sociedade brasileira. Poxa, 10 da manhã e o Derrite já estava jantando. Que aula de realidade. É incrível como esses jornalistas nem tentam mais disfarçar que estão do lado de quem pratica o crime. Se bem que a bandidolatria não me surpreende numa empresa que tem a Miriam Leitão e o Gabeira como funcionários, né? Basta olhar o histórico deles. De todo jeito, ficou bem claro. Terrorismo, para o Rede Globo e o STF, é só manchar a estátua com batom. Mas a real é que eles não estão equipados para discutir com o Derrite. O cara atropelou a Leilani com toda a educação e tranquilidade. O rosto dos jornalistas foi murchando igual a bexiga de festa no dia seguinte. Você viu o olhar de desespero. Meu Deus, ele tem argumentos. Foi tipo quando o meu cachorro descobriu que eu tinha escondido o remédio na salsicha que ele comeu. Tarde demais. Eu fiquei esperando o corte. A gente vai ter que ir pro intervalo. Já voltamos com mais democracia depois do comercial. Mas não deu tempo. O Derrite passou o trator argumentativo e deixou o estúdio parecendo cena pós-batalha de Vingadores Ultimato. Só sobrou o jornalista tentando recolher os destroços do discurso. E o choro continuou com a assistente de palco do Lula e Mia Khalifa da notícia, Andréa Saci, aquela que só pula com a perna esquerda. Em estado de puro pânico, ela admite que o governo Lula está desesperado com a entrega da relatoria do PL antifacção ao deputado Guilherme Derrite. E o Lula está muito irado também com o presidente da Câmara, Hugo Mota, por entregar a plataforma de campanha de 2026 para a direita.
Bom, tem falado há muito tempo que segurança pública vai ser o tema da eleição de 2026. O Palácio do Planalto sabe disso, a direita sabe disso, então tem uma guerra, um cabo de guerra nos bastidores para saber quem vai ser o dono dessa pauta, quem vai ser o grande protagonista. O ápice dessa discussão neste momento é esse PL, esse projeto de lei antifacção que está em discussão na Câmara e que o relator foi designado para relatar o projeto, o deputado Guilherme Derrite. O Guilherme Derrite é secretário do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é um possível potencial candidato da direita à presidência da República, e o Palácio do Planalto está irado com o presidente da Câmara, Hugo Motta, por ter designado o Derrite para relatar esse projeto, porque eles acham que ele entregou de bandeja essa vitrine, essa plataforma eleitoral nas mãos da direita. Lembrando que o governo tem a PEC da segurança pública, que trata exatamente de combate a crime organizado, combate à violência, e, no paralelo, a direita, então, está articulando esse PL antifacção. Então, essa guerra nos bastidores está instalada, o Palácio do Planalto está estudando uma reação que pode ter pode incluir a retirada de emendas, e também lembrando que o Hugo Motta quer apoio para o pai dele ser senador, que é apoio do governo federal. Então, essa é a grande discussão do momento. O Palácio do Planalto está observando nos bastidores essas articulações e está vendo o Motta cada vez mais com desconfiança. Chora mais, Saci! Agora o governo está com medo. Lula, que não entende nada de segurança pública e só entende de segurança jurídica quando é para si mesmo, está incomodado. Diz que o PL pode criar confusão. Confusão é o que ele cria cada vez que abre a boca e tenta defender bandido como se fosse vítima social. Derrite é policial militar e foi da rota entre 2010 e 2015. Eleito deputado federal por São Paulo em 2018 e secretário da Segurança Pública em 2023, defende políticas de segurança rígidas e valorização da PM. Por que o Lula não quer uma pessoa experiente assim no enfrentamento ao crime, hein? Depois da surra que Derrite deu na Leilani Neublar, a amante Crazy Hoffman surgiu desesperada na mesma Globo News para salvar seus parças das facções. O Valdo até trouxe mais cedo, o presidente reclamou que o Hugo Motta não gostou. Eu conversei com o Hugo Motta hoje, ele disse que cabe ao presidente da Câmara escolher o relator dos projetos da Câmara e que ele não escolheu um homem de Tarcísio, o que ele escolheu foi o secretário de Segurança Pública do maior estado do país. Queria que a senhora falasse um pouco do ponto de vista da relação com o Hugo Motta, ministra, porque segurança pública, e a gente já debateu isso várias vezes, a senhora está sempre por dentro desse assunto, vai ser um assunto que vai dominar a eleição de 26. Aí eu escuto o tempo todo várias autoridades dizendo, não tem nada a ver com 26, tem tudo a ver com 26. Como é que vai ser para o governo, que tem a proposta da PEC da segurança pública, perder esse protagonismo na visão da senhora? Porque quando o Hugo Motta entrega essa relatoria para o Derrite, essa pauta passa para o campo da direita. Então, eu queria ouvir a opinião da senhora sobre isso, sobre esse tema. A senhora falou que não dá para separar a técnica da política, mas também não dá para separar esse tema da eleição de 26. Olha, André, primeiro quero dizer que eu tenho muito respeito ao presidente Hugo Motta. A gente tem uma relação boa, cordial, de respeito, que nós tentamos construir aí ao longo desse tempo. Nós mesmos apoiamos ele para presidente da casa. Agora, é claro, e eu também sei disso, a prerrogativa é dele, mas na política a gente costuma construir as coisas. A gente se relaciona e constrói. Então, eu fiz um pedido a ele pela importância que tinha esse projeto para o presidente, para o nosso governo. E o debate que nós tínhamos que fazer descontaminado da questão política. Então, eu discordo dele quando ele diz eu indiquei o secretário de segurança do maior estado. Ele indicou o secretário de segurança de um governador que é declaradamente oposição ao presidente e que pretende disputar a eleição, ou pelo menos pretendia, e já com uma visão política muito determinada sobre o tema. Depois a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que esse relatório traz duas decisões políticas sobre segurança pública, que, ao meu ver, implicam em relaxar o combate às organizações criminosas e ao crime organizado. Essa Gleice é muito cara de pau. Segundo ela, o Derrite, como relator, implica em relaxar o combate às facções criminosas. Se o Derrite e a direita relaxam o combate, o PT e a esquerda fazem o quê?
Chamam os caras para um jantar à luz de velas, né? Ela queria que fosse a Maria do Presidiário, digo do Rosário, ou a Erika Hilton? Lula indicou todos os parças dele para o STF. Quem vê a amante falando, acha que a esquerda não seguirá o método de sempre, governar também por meio da judicialização. Por que eu tenho que acreditar na Glaze amante na planilha de propina da Odebrecht, que junto com o então marido, Paulo Bernardo, roubou o fundo de pensão dos Correios, hein? Ela tá triste porque o pinguço não vai mais poder blindar os coitadinhos dele. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. O Derrite está tentando consertar uma máquina enferrujada chamada Brasil. E enquanto ele fala em encarecer o custo do crime, a esquerda se desespera, porque, para eles, o crime tem que continuar barato. Barato e conveniente. E o mais cômico é o medo de desestruturação do sistema penal. Ah, sim, o sistema penal brasileiro, esse paraíso de eficiência, onde o sujeito é preso na segunda-feira e está solto na terça para sequestrar o mesmo delegado. Desestruturar isso? Por favor, Derrite, desestrutura o quanto quiser. Se for para desestruturar a impunidade, eu assino embaixo. A verdade é que o Brasil está passando por um momento raro. Pela primeira vez, alguém com competência técnica, coragem política e espinha dorsal está mexendo num tema que o governo trata com luvas de pelica. Porque no fim das contas, o que o Derrite está fazendo é simples, colocando o medo de volta no lugar certo, não na sociedade, mas nos criminosos e nos defensores deles. E isso a esquerda não perdoa. Para eles, bandido é patrimônio histórico, patrimônio imaterial da militância. E ver esse patrimônio sendo ameaçado é como ver um museu da hipocrisia pegando fogo. Nos filmes de máfia, o chefão chora depois que o comparsa leva bala. Já na Globo News, o pessoal chora antes, só de ouvir que a polícia vai trabalhar. É o primeiro caso de luto preventivo da história do crime organizado. Chora mais.